Pense nisto. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias de Deus. Assista agora Reflexões das Águias. Shalom, segura essa pepita maravilhosa. Eu fiquei analisando sobre a vida de Enoque, o sétimo depois de Adão, e Enoque quer dizer dedicado. Ou seja, Enoque ele viveu uma vida tão dedicada a Deus, na presença de Deus, que Deus o tomou, ele tirou ele desta civilização. Aquela civilização caimita estava ali. Drogas, prostituição, adultérios, assassinatos, tudo estava ali. Mas ele viveu dedicado a Deus e Deus o tirou. Enoque conviveu com Adão, foi contemporâneo de Adão. E ele soube, Adão contou para ele, que lá na civilização de Deus, no Éden, a gente brincava com o leão, brincava com o urso, era como se fosse um urso de pelúcia. Lá não havia feras, lá não havia garimpeiros, lá as pessoas não viviam atrás de riquezas, lá não havia morte, lá não havia dor, lá não havia pranto, lá não havia dificuldade. Então Adão ensinou para ele, eu saí de lá por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, eu fui expulso daquela civilização, daquele lugar de delícias de Deus. Hoje, esse Éden aqui é o lugar de delícias de Satanás. Adão nos tirou do lugar de delícias de Deus e nos empurrou para o lugar de delícias de Satanás. Este Éden aqui, esta terra, é o lugar de delícias de Satanás. Por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A cada dia que eu vou aprendendo de Deus, eu vou sendo transformado. Observe, ele conviveu, ele contou tudo para Enoque. Olha Enoque, eu vivia lá, toda tardinha ele vinha nos visitar. Era aquela paz, era aquela alegria. Era a coisa mais maravilhosa do mundo. Então Enoque pensou, então existe uma civilização. Haverá uma civilização divina, onde haverá paz, amor, misericórdia, tudo de bom. Nada deste mundo mal estará lá. Então eu quero voltar para aquela civilização. Mas para voltar para lá, tem que viver uma vida dedicada, uma vida na presença de Deus, uma vida em comunhão com Deus. Então Enoque se dedicou a isto e Deus o tomou ele para si. Adão ensinou para ele. O que nos tirou de lá foi o pecado. E com o pecado veio a morte. Lá não havia morte, mas quando o pecado entrou no mundo, a morte veio. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte paga com um salário. Qual é a recompensa que o pecado traz? Deixa eu retificar aqui. Qual é a recompensa que o pecado traz? Qual é o pagamento que o pecado traz? A morte. É a recompensa que o pecado te paga. É com a morte. Então a morte veio para todos os homens. Mas lá não havia morte. A morte é consequência do pecado. E ela passou a todos os homens depois que o pecado entrou no mundo. Então ele pensou, é possível viver uma vida dedicada, uma vida na presença de Deus para voltar para lá. Agora veja, quando forma 10 gerações, Deus fecha um ciclo. Observe, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. 10. Ele vai fechar o ciclo com Noé. Ele vai acabar aquela civilização. Mas os 9, você vai ver, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, conviveram com Adão. Eles conheceram. Adão falou para eles sobre aquela civilização divina, o lugar de delícias, o Éden. Que o que tirou Adão de lá foi o pecado. Mas há uma maneira de voltar para lá. Através de Cristo novamente.
vivemos uma vida dedicada na presença de Deus, nós poderemos voltar para aquela civilização divina. Agora observe. Quando chegou no 10º, ele vai fechar o ciclo. Deus diz, eu vou dar cabo deste mundo. Eu vou acabar com esta civilização para recomeçar de novo. Olha como isso é tremendo. Então, em Noé, o 10º depois de Adão, ele acaba com aquela civilização. Recomeça novamente. Depois de 10 gerações novamente, ele recomeça de novo, chamando Abraão, fazendo um pacto incondicional. Tua semente vai conquistar as portas do inimigo. Tua semente vai conquistar esta terra. Tua semente será abençoada. Se tu uma bênção, então vai recomeçar novamente. É uma coisa tremenda e maravilhosa. E de Abraão vem a semente prometida, Cristo. E através de Cristo nós podemos retornar de volta àquela civilização divina, onde não haverá mais morte, mais dor, mais pranto, mais dificuldade, mais agonia. Não haverá mais nada de ruim, tudo de bom, e Satanás não estará lá. Shalom. Que Deus nos ajude. Shalom. Acabamos de apresentar Reflexões das Águias. Faça contato conosco. 83-98806-4810. Estamos à sua inteira disposição.